vamos chamar o pastor que vai pregar, o pastor Gilmar, por favor. Vocês conhecem o pastor Gilmar? Uhul, ó, conhece. O pastor Gilmar, ele é assim, magrinho, meio assim, devagar, ele é uma bênção, arrebenta. Estou brincando. Ele é um homem ungido e o Espírito Santo usa muito ele quando ele vem aqui. Toda vez que o pastor Gilmar subiu aqui, eu fui muito abençoado e eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Que Deus te abençoe, pastor, que te use e a igreja seja edificada nesta noite. Amém? Fica à vontade, viu? Obrigado. A paz do Senhor Jesus, é uma alegria poder estar aqui, uma bênção, poder rever os irmãos. Os irmãos são generosos, a beça, me recebendo muito bem toda vez que veio aqui. É uma alegria poder estar aqui, minha esposa está aqui na frente, meu filho Vinícius também está aqui. Fico feliz quando eles podem estar juntos conosco nesse trabalho tão importante que é pregar a palavra de Deus e tão necessário, né? Falarmos do amor, da grandeza de Deus. Hoje, pela manhã, nosso pastor pregou lá na nossa igreja, em Bom Sucesso, uma excelente mensagem, ministrou a ceia. Eu estava até comentando com os colegas ali no gabinete que não percebi nada, achei até que ele estava com muita saúde, estava pregando muito bem. E aí, saindo no corredor, após o culto, eu encontrei com ele, e eu estava saindo para ministrar uma ceia a uma irmã que não pôde estar na igreja, vai fazer uma cirurgia amanhã, está enferma, e ela pediu que fosse eu lá ministrar. E eu falei com ele, falei, pastor, estou indo lá ministrar a ceia para a irmã aqui da nossa igreja. E ele olhou para mim e falou assim, então, pode ir, pastor, só que tem uma coisa, eu acabei de pregar, não estou me sentindo bem, você pode ministrar hoje lá, no meu lugar em Piedade? Eu olhei para ele e falei, pastor, pode descansar, fica tranquilo que eu estarei lá, com toda certeza, e vou procurar fazer o melhor, sempre. E aí fui ministrar lá a ceia da irmã. E eu estou vendo que eu logo falei, que ele encontrou comigo e falou, eu falei, eu vou deixar ele descansar logo, e vou falar que está comigo, não tem problema nenhum. Agora, olhando para essa primeira fileira aqui, eu acho que eu entrei numa fria, né, meu? Vocês já deram uma olhadinha como é que está aqui a primeira fileira? Jesus, só tem pastorzão, pregador, professor, teólogo, PhD, PMDB, PSDB. Só não tem PT, né? Mas a turma aqui está uma coisa... Mas, como eu sei que eles são homens e mulheres de Deus, então são humildes, né? Então eu posso ficar mais tranquilo aqui, tudo bem. Mas é sempre uma alegria poder estar aqui e rever os irmãos. Sempre um prazer enorme. Trago o abraço lá de todos os pastores lá de Bom Sucesso, para vocês aqui também. Hoje é dia de ceia e eu me sinto honrado de estar pregando num culto tão festivo, com tantos irmãos que desceram as águas batismais. A Bíblia diz que a festa no céu, se uma alma se arrepende, imagine como é que está lá em cima, hein? O negócio está bom demais, né? Que alegria, né? Que alegria está no céu. Então, me sinto honrado aqui e ter que falar nesta noite um culto de ceia, culto de batismo. E eu vou ler um texto, eu queria que você abrisse aí, em Lucas capítulo 22, versículo 19, tem a ver com a Santa Ceia. Lucas capítulo 22, versículo 19, você não precisa ficar em pé, eu sei que você está com reverência aí no seu coração. Vou tentar ser objetivo, porque nós temos ainda a celebração da ceia, para a gente não atrapalhar o horário da ceia.
A ceia não se pode celebrar de forma corrida. Quem achou, diga amém. Amém. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu queria destacar essa frase. Fazei isto em memória de mim. Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos nesta hora, porque não é fácil estar aqui, diante de um auditório tão seleto, formado por pessoas que te amam e que amam a Tua Palavra, que estudam a Tua Palavra, mas eu confio na Tua graça, no Teu poder, na Tua unção, confio no poder da Tua Palavra e na direção do Espírito Santo. Ajuda-nos, mais uma vez, nessa grande responsabilidade e que cada coração, cada mente aqui sejam terrenos férteis, para que a Tua Palavra, que é a boa semente, possa mais uma vez frutificar nesta noite. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Hoje é dia de Santa Ceia, culto da noite, pela manhã também, e esse texto veio ao meu coração, porque fala daquele momento crucial em que Jesus Cristo está com os discípulos reunidos para a celebração da ceia, e ele então faz essa declaração, tomando o pão e dando graças, porque ceia é momento de dar graças a Deus, agradecer ao Senhor, e partiu, porque ceia também é um momento de se compartilhar uma palavra, compartilhar um sorriso, compartilhar o pão, a fé, a comunhão, e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E me chamou a atenção essa expressão, em memória de mim. Recentemente saiu uma notícia ruim de que possivelmente aconteceu uma corrupção com relação à escolha do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos do ano passado. Algo que certamente, se for comprovado, vai manchar a memória, a história dos Jogos, que teve tantas coisas boas. Vocês também, nós que acompanhamos os Jogos Olímpicos. Mas voltando ainda aos Jogos, eu queria falar um pouco sobre essa questão da memória. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da Rio 2016, ela será para sempre lembrada, por muito tempo, pois será sempre lembrada, porque resgatou a memória do surgimento do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro. Quem viu a cerimônia de abertura, viu a belíssima demonstração de arte, de cultura, de conhecimento, de efeitos especiais que foram realizados aqui na abertura dos Jogos. Tudo isso porque um país sem memória é um país sem história. A memória é algo fundamental para uma pessoa, como também para a história de um país e de um lugar. Há em Jerusalém, na Alemanha, na Polônia, nos Estados Unidos da América e em outras partes do mundo, museus dedicados à memória dos judeus mortos no Holocausto. Para quê esses memoriais? Para que a humanidade jamais esqueça as atrocidades que foram cometidas e que isso jamais se repita, ou seja, aconteça novamente na história da humanidade. Há uma doença terrível que afeta a memória do homem. Ela se chama o mal de Alzheimer. É uma doença terrível porque ela vai deteriorando aos poucos, destruindo a memória das pessoas. É uma doença cruel, porque no ápice
da enfermidade, a pessoa pode olhar-se no espelho e não se reconhecer mais, não saber quem é ela, simplesmente ao olhar. Ou seja, vai destruindo as memórias mais recentes e depois as mais antigas. Pode atingir pessoas a partir da idade dos 50 anos. A partir dos 50 anos, todos entram no grupo de risco e mais alguns outros fatores que podem acarretar. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, um filme, eu acredito que é chinês, a história de um pai e de um filho. Talvez você tenha visto, onde o pai faz tudo pelo filho. Trabalha pelo filho, cedo ele ficou sem esposa, e ele dedica a sua vida a criar o seu filho. Pobre, com dificuldades, mas ele vai lutando, vai juntando, consegue alguns recursos, compra uma casa, vai morar com o filho, mas uma casa humilde, e ele cria o filho. E são várias as cenas em que ele dá o banho no filho, em que ele alimenta, coloca para a escola, dá o material, e assim os anos vão passando e aquela criança vai crescendo. E a memória daquela pequena família vai sendo construída. E o pai vai juntando dinheiro, pensando no futuro do filho. Uma vez o filho rouba um estojo da escola e quando o pai sabe, castiga ele, bate fortemente, mas sofrendo pelo castigo que infligiu o filho, ele sofre também e ele chora. Durante a noite tenta amenizar as feridas, os vergões da surra que a criança levou. E pela manhã o filho acorda e o pai comprou o estojo que ele havia roubado e deu de presente para ele. Assim a história segue, até que aquele jovem cresce e quando começa a estudar, o seu pai, com 58 anos, é acometido pelo mal de Alzheimer. E ele começa a retroceder, como que virando uma criança. E agora os papéis se invertem. É o filho que tem que cuidar do pai. É o filho que tem que dar banho no pai. É o filho que tem que alimentar o pai. É o filho que tem que cuidar dele. É o filho que possui a memória que ele está perdendo. É o filho que tem que praticamente ensinar tudo ao pai, mas ele tem a sua vida, ele quer viver, ele coloca o pai num asilo e vai viver a sua vida, até um dia que ele volta lá, e quando chega, vê o seu pai sofrendo nas mãos de uma funcionária, e ele sofre com aquilo, briga com aquela mulher, e diz, eu vou tirar meu pai daqui desse lugar, e quando se assenta na cama que o pai está, o pai ali se urinando todo, como uma criança, ele vê dois papéis em cima da cama. Um é uma carta que o pai escreveu no momento de lucidez. E o outro uma conta bancária, e ele vê o valor altíssimo depositado. E quando ele abre a carta, ele lê o pai falando mais ou menos assim, filho, me desculpa por estar dando tanto trabalho a você. Não era isso que eu queria. Não era esse futuro que nós dois queríamos. Eu sei que eu estou dando muito trabalho, mas tudo que eu quero nem a sua pena, nem a sua misericórdia. Tudo que eu necessito é o seu amor. É tudo que eu preciso, o seu amor. Aquele rapaz cai em prantos, leva o seu pai para casa e vai cuidar dele até o final da sua existência. Eu vendo esse filme, eu pensei no nosso Pai, no nosso Deus, no Deus que nos ama profundamente, no Deus que investiu tudo que podia em nós. Ele entregou o seu Filho, a Bíblia diz o seu único Filho, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Pai que nos ama tanto, e muitas vezes, por estarmos cuidando da nossa vida, nos esquecemos dele. Quem sabe você está aqui nesta noite, na sua memória, Deus já tem sido algo que não tem sido tão constante. Embora você esteja hoje aqui, na casa dele,
na presença dEle, mas e no dia a dia? E na sua vida cotidiana? Você traz a lembrança, a presença de Deus? Você traz a lembrança, o amor de Deus, o cuidado de Deus? Às vezes nos esquecemos, mas nesta noite, eu gostaria que através desta mensagem, Deus estivesse escrevendo uma carta como aquele pai do vídeo escreveu, e fosse endereçada a você, quem sabe que está esquecendo dele, porque tudo que ele quer dizer nesta noite, é aquilo que está escrito na carta que aquele pai escreveu. Eu amo você profundamente, e eu não abro mão do teu amor. Tudo que eu quero de você é o amor que você tem aí guardado no seu peito, no seu coração. Eu não quero simplesmente a sua presença no culto, eu não quero simplesmente a sua religiosidade, eu quero a sua intimidade de volta comigo. Eu quero o seu coração, eu quero que você me ame de todo o seu coração. Quem sabe Deus não está escrevendo uma carta dessa para você nesta noite. Aquele pai sofria de Alzheimer, aquele pai passou a se esquecer até mesmo de quem era o seu próprio filho, mas graças a Deus, o nosso Deus não sofre de Alzheimer. Ele diz em Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu de você. Deus ama você. A grande questão nesta noite é se temos nos esquecido dele. É preciso que nos lembremos do seu amor. Um filme baseado em fatos reais registrou o sofrimento de um casal cuja esposa sofreu um acidente e perdeu a sua memória recente. Só se lembrava das coisas antigas, dos fatos antigos. E o filme todo é a luta do marido tentando fazer com que a esposa se lembrasse. Mas a esposa olha para ele e diz, você é um estranho, eu não conheço você. Mas como ela se lembra dos fatos anteriores e antigos, ela se lembra quando se encontra com um ex-namorado da sua adolescência e começa a gostar novamente daquele namorado. E o seu marido fica desesperado, porque ele olha para ela e diz, eu amo você, nós tínhamos uma vida bela juntos, nós estávamos construindo um futuro, mas eu não conheço você, eu não conheço. E aquele rapaz, namorado antigo, tenta se aproveitar da situação, mas o marido, apesar dos foras, apesar da indiferença da esposa desmemoriada, ele não desiste da sua mulher. Ele passa o filme todo perseguindo isso. E ele chega à conclusão, ela não vai se lembrar. A única forma que eu tenho de poder concretizar de novo no nosso relacionamento o amor que eu tenho por ela é fazer com que ela se apaixone por mim novamente. E no final do filme, ele consegue fazer com que ela se apaixone por ele novamente. E ela se apaixona por ele. E diz no final do filme, baseado em fatos reais, ela jamais se lembrou daqueles primeiros anos do casamento. Ele teve que reconquistá-la. Eu fico olhando para este marido e pensando na posição de Deus. Deus muitas vezes tem que reconquistar o nosso coração. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei de uma coisa, que o Deus que nós servimos é o Deus que investe tudo em você, é o Deus que te ama profundamente, e ainda que em algum momento estejamos dando as costas, ainda que em algum momento hajamos com indiferença, Ele mesmo assim não desiste de nós, Ele mesmo assim está presente. Você deve conhecer alguém que tem se voltado contra Deus, que já serviu a Deus, que diz que já amou a Deus, mas tem buscado as coisas desse mundo. Agora, nessa semana do carnaval, deve ter entrado pela festa da carne e virou as costas para Deus. Mas sabe o que é mais lindo? Deus, como esse marido, Ele não abre mão de correr atrás.
Deus não desiste do homem, Deus não desiste da mulher, Deus quer trazer o homem em seus braços, como o marido do filme, Deus não desiste de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele não nos esquece, Ele traz vivo na sua memória a presença, a pessoa de cada um de nós. Ai, como Deus quer te abraçar nesta noite, e como Deus quer te envolver nesta noite. Ele quer te envolver em seus braços, como o pai do filho pródigo, do filho perdido, fez em Lucas 15, onde o pai está ali olhando para o caminho, diz o texto que ele estava olhando para o caminho. O filho arrependido se arrepende, levanta e volta para a casa do pai, e diz o texto bíblico que o pai corre para ele. Domingo passado preguei lá em Bom Sucesso a mensagem A Corrida de Deus, baseado nessa passagem, porque eu vejo que aquele pai representa a Deus, Deus numa corrida pelo ser humano, Deus numa corrida para abraçar aquele que estava perdido, mas se encontrou. E se você entrou perdido nesta noite, você vai se encontrar nesse lugar, porque Deus está aqui com os braços abertos para te abraçar e para te acolher novamente. Te abraçar, porque Ele não se esquece. Mas dentro da memória, há coisas que precisamos esquecer. Paulo diz, existem coisas que devemos nos esquecer. Filipenses 3, 13 e 14. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existem coisas que você precisa se esquecer, para que você possa continuar a sua jornada e a sua caminhada. Diversas vezes na Bíblia ocorrem as expressões, e lembrou-se Deus, lembrai-vos, memória, memorial. A memória é algo importantíssimo. A memória é algo importante. Existem livros escritos sobre a memória, sobre memoriais. Eu me lembro, quando estava na faculdade de letras, eu tive que estudar memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Memorial de Aires, Memórias de um Cabo de Vassoura, você lembra? Memórias da Emília, Emília, Memórias da Emília, olha só que coisa tremenda. As memórias, os memoriais são importantes e Deus valoriza isso. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que não esquece. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se você tem promessa de Deus, aí quem tem promessa de Deus, dê um glória a Deus. Aí vem, glória a Deus. Se você tem promessa de Deus, Ele vai cumprir, porque Ele não esquece. Você pode até esquecer, mas Ele não esquece. Está registrado nos anais celestiais. Está registrado. A memória pode nos trazer a advertência. Jesus disse em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló, do seu olhar saudosista para Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló traz para nós a lição do olhar da desobediência. E Jesus disse, lembrai-vos dela. Porque os anjos disseram, não olhe para trás, e vai embora. Mas ela, com um olhar saudosista para o pecado, olhou para trás. Quantos desse carnaval não tiveram um olhar saudosista para o pecado? Olharam para trás. A Bíblia diz, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É preciso olhar para frente. Olhar para frente, cuidado com o olhar da lembrança, do saudosismo, da curiosidade, como aconteceu com a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram dela. Tem gente que aparentemente saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro dele. Se você entrou aqui nesta noite, esse mundo vai sair em nome de Jesus de Nazaré. Vai sair da tua vida, vai sair da tua história. A memória pode nos trazer a esperança. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Um momento difícil, traga à memória aquilo que te dá esperança. O quê? O poder de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus, o recurso da oração, a comunhão dos irmãos, a conversa com o pastor, a palavra de púlpito, a palavra ministrada na escola bíblica. Você está entendendo isso? Traga à lembrança aquilo que vai te dar esperança, aquilo que vai trazer o conforto. A memória pode nos trazer a certeza de que, se Deus agiu no passado poderosamente, Ele pode agir nos dias atuais também. Josué 4, de 4 a 9. Pega aí, passamos o Rio Jordão, povo. Pega 12 pedras, 2 montes de 12 pedras. Vão servir de memorial para registrar para todas as gerações futuras que Deus operou a maravilha da travessia do Jordão. E se Deus operou no passado, Ele opera hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz: eu sou o Senhor e não mudo. Aliás, Tiago vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem diretamente do céu, do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Você pode glorificar ao Deus que não... Oh, glória a Deus! Em Josué 24, Josué reúne o povo e traz à memória do povo os grandes feitos de Deus em socorro de Israel. A memória nos leva a agradecer e a louvar a Deus pelos seus grandes e poderosos e imensos, extraordinários, grandes, inigualáveis feitos. Nesta noite, você pode agradecer e louvar a Deus pelos grandes feitos que o Senhor tem realizado na sua história, na sua vida. Salmo 150, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo que respira, louve ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor. Você pode glorificar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 92, 1 e 2, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar o quê? O teu grande feito. Que grande feito é esse? Anunciar de manhã a tua misericórdia. Quando você acordou hoje de manhã, sabe o que te sustentou? A misericórdia do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, diz a palavra de Deus. Hoje pela manhã você pode experimentar a misericórdia e durante as noites louvar a tua fidelidade. Agora à noite você pode desfrutar da fidelidade de Deus. Mas pastor, de manhã misericórdia, de noite a fidelidade, e ao longo do dia, Salmo 23, 6, a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, glória a Deus! É para Ele, pode. Então você tem duas companheiras. Diga aí para quem está do seu lado, você tem 2 companheiras, a bondade e a misericórdia do Senhor. Vai te seguir todos os dias. Promessa do Salmo 23. A memória pode ser um dos segredos da nossa vitória. Primeiro livro de Samuel 17, 37, Davi está diante do rei Saul, e Saul está atônito, não sabe como fazer por causa das ameaças de Golias, e Davi diz a ele: eu quero enfrentar. Eu vou tirar a afronta de Israel. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus Todo-Poderoso? Não, vou encarar ele. Sem encrenca, eu encaro. Deixa comigo. E Saul olhou para ele e falou: você não tem condições.
Você é muito pequeno, você é frágil, você não tem condições de vencê-lo. Ele é guerreiro desde a sua juventude, tem quase os 3 metros de altura. Você é muito pequeno e frágil, não vai dar nem para a entrada. Aí Davi olha para ele e diz assim: então deixa eu contar uma coisa que está na minha memória. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu trazer algo que está na minha lembrança. Deixa. O teu servo, quando apacentava as ovelhas do seu pai, ou seja, o pai dele, de Davi, sempre que vinha o leão e o urso, eu me colocava à frente e enfrentava eles, tanto o leão quanto o urso. E teve vez até que eu tirei da boca o cordeiro, e eu disse: não vai levar a minha ovelha, o meu cordeiro não vai levar, porque eu estou junto, eu estou perto, eu estou bem juntinho aqui. Está no sofrimento a ovelha, está mordida, mas eu estou aqui, eu vou tirar da boca. E se eu pegava pela barba, diz o texto bíblico, e o feria, e Deus dava uma graça, uma força, uma unção a Davi, e ele fazia isso. Ele disse: bem, eu estava lá junto com a minha ovelha, eu não deixei ela lá, eu estava junto. Hoje pela manhã, como eu falei, eu estava lá celebrando a ceia com a irmãzinha que vai fazer uma cirurgia, estava com a barriga enorme, um tumor, vai retirar amanhã. E quando eu me acabei de ministrar a ceia, ela segurou na minha mão e disse: pastor, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, uma honra, eu estou muito agradecida, o senhor deixou lá a igreja e veio aqui. Eu virei para ela, assim, eu me virei para ela e falei assim: irmã, eu é que tenho que agradecer a Deus, e agradecer a irmã por esta honra, porque este é o momento que mais eu me sinto um pastor. Sabe qual é o momento que mais a gente sente o pastor? Não é quando está aqui na frente pregando, não é quando está ministrando, embora isso seja maravilhoso e é lindo. O momento é que a gente mais se sente pastor é quando a gente está com a ovelha na sua dor, junto, ali, dando uma palavra, orando, só estando presente. Às vezes até a palavra foge à boca, mas você está junto, você diz: estamos junto aqui, estou junto, dá um abraço. Às vezes é tudo isso que a ovelha quer, um abraço, estar perto, poder ouvir a voz do pastor. A Bíblia diz que nós ouvimos a voz do bom pastor e reconhecemos a sua voz. Davi diz: eu sou um pastor, eu sei cuidar disso. Mas eu quero dizer para você, Saul, que da mesma forma que Deus me usou para vencer o leão e o urso, eu, pelo poder de Deus, vencerei o gigante filisteu. O que Davi está querendo dizer? É que a memória pode ser um dos segredos da nossa vitória. O que Davi está querendo nos ensinar é que esta batalha que você mesmo que está aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, que entrou aqui, veio cultuar a Deus, veio adorar porque você ama o Senhor, mas há uma inquietação na tua mente e no teu coração, por causa do problema que você está passando. Eu não sei de que ordem é uma luta, mas eu quero dizer que isso é apenas o leão, e amanhã pode vir outra, será apenas o urso. Serão momentos de luta, mas momentos de aprendizado, para que quando chegar o leão, para quando chegar o gigante na tua história, você vai ter aprendido com a memória das vitórias sobre o leão e o urso, e isso vai te dar condição de exercitar a tua fé, e a vitória de Deus vai irromper na tua vida e na tua caminhada. Então, amado, essa luta de agora é apenas mais um treinamento de Deus. Ele vai te ajudar a vencer, porque lá na frente, quando você cruzar com o gigante, você vai trazer à memória o que te dá esperança. Assim como eu venci o leão, assim como eu venci o urso, eu vou vencer esse problema no meu trabalho aqui, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou vencer esse problema na minha família, eu vou vencer, porque eu estou com Deus Todo-Poderoso. Eu vencerei. A memória consolida a aprendizagem. Ninguém consegue aprender sem memória. A memória é fundamental. Lembra de quando você memorizava a tabuada? Que difícil, hein? A tabela periódica.
Difícil, né? Complicado. Muito difícil. A memória consolida a aprendizagem. O que Davi está querendo dizer é o seguinte: eu consolidei a minha aprendizagem, eu aprendi a enfrentar situações difíceis. Mas eu não apenas aprendi a vencer, a enfrentar situações difíceis, eu aprendi a vencer situações difíceis. Você também vai vencer as situações difíceis da tua história. Você precisa acreditar na promessa de Deus. Acreditar na força. O que Davi está querendo dizer é que a memória dele se consolidou e a aprendizagem, porque aquela história foi significativa. Eu estava vendo sexta-feira Geral do Brasil. Estava falando da história daquele repórter Marcelo Rezende. E ele se lembrou da professora dele, 50 e poucos anos depois, né? Ela com 80 anos agora. Ele bateu o olho e falou: foi minha professora. Por quê? Eu sou professor, você que é professor sabe. Porque aquela mulher, de alguma forma, marcou a vida daquele homem. De forma positiva. Por quê? Porque, de alguma forma, trabalhou as suas emoções. Isso aqui um educador chamado Celso Antunes chama de aprendizagem significativa. 2 tipos de aprendizagem. Mecânica é aquela que você memoriza para passar no Enem e no vestibular. A aprendizagem significativa é aquela que marca e você não esquece. Tomara que esta mensagem traga a você uma aprendizagem significativa e você vai levar para o resto da sua vida. É porque o senhor está pregando? Não, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus faz toda a diferença. Davi disse: aquilo me marcou tanto espiritualmente, emocionalmente, que eu aprendi e não esqueço. Quer ver como eu não esqueço? Como eu venci o leão e o urso, eu vou vencer esse gigante aí que está na minha frente. A memória pode nos trazer a oportunidade da salvação. Lembra de Mardoqueu, ou Mordecai, segundo a tua versão? Ele foi salvo porque ele começou a ser salvo da forca que Amã tinha preparado para ele. Ele começou, por quê? Porque o rei foi ler, foi pedir o seu eunuco lá, o seu serviçal, para ler as memórias. O rei perdeu o sono e falou: comece a ler as minhas memórias, as minhas crônicas. E quando chegou no capítulo em que o judeu Mardoqueu, que fica à porta do rei, ouviu uma conspiração contra o rei Assuero e entregou os conspiradores, e eles confessaram o crime e foram condenados. O rei Assuero falou assim: e o que foi feito a Mardoqueu para honrá-lo por isso? Foi feito nada. Aí o rei Assuero vai, manda chamar o Amã, sabe que ele está no pátio, e aí faz aquilo que você já conhece. Que devemos fazer ao homem que se deve honrar? Isso. Então faça o judeu Mardoqueu, porque é ele que eu quero honrar. As memórias do rei Assuero fizeram com que Mardoqueu começasse a ser honrado. Você está entendendo a palavra nesta noite? E ele foi salvo da forca. E lá na frente, quando Esther vai falar com o rei, diz: mas quem está tramando todas essas coisas? Esther diz para o rei: o mau Amã. É ele que está fazendo isso tudo. Aí vem um outro, incrementa, mas o Amã já está arruinado. E quando o rei sai e volta, o Amã está perto da cama com a rainha Esther. Aí ele falou: será que vai também querer fazer alguma coisa com a minha esposa? Aí o Amã foi só. E a coisa, para piorar para o Amã, vem um e diz assim, inclusive ele fez uma forca lá no quintal da casa dele, para o judeu que o Senhor honrou, que salvou a sua vida. Ah, o rei falou: que bom que ele fez a forca, é para ele mesmo, pode mandar ele se enforcar lá. Amados, Mardoqueu foi salvo da forca, ou começou a ser, porque sua atitude de salvar o rei ficou registrado no livro das memórias do rei. Sabe o que eu quero dizer? Que tudo que você faz de bem está registrado nas memórias do rei. Um copo d'água que for dado está computado. Amém?
Lá para entrar no púlpito da nossa igreja, quem já foi lá sabe, tem uma porta. E a porta tem uma velocidade incrível, ela é uma força, aquela que fecha, bate. E aí a gente fica disputando quem vai segurar a porta para os pastores entrar. E o pastor Antônio Bento ganha sempre da gente. Ele corre e segura a porta. Aí a gente entra, eu ainda brinco com ele e falo assim, você é esperto, né, rapaz? Você sabe que você está ganhando um galardão segurando essa porta aí. Quando você vacilar, eu pego esse galardão seu. Outro dia ele vacilou e eu segurei a porta. O segurar a porta para não bater e machucar os homens de Deus, olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Eu quero dizer, faça o bem como Mardoqueu. Por quê? Porque Deus não esquece. Porque fica registrado no livro das memórias do rei. O teu sacrifício pelo Evangelho está registrado nos livros da memória do rei. A pregação está registrada no livro das memórias. Vi cedo para a escola dominical, vi para o culto de oração, vi para a vigília, evangelizar na rua, está registrado no livro das memórias do rei. O rei não esquece aquilo que você faz pelo seu reino. Amém? Queria que você ficasse em pé. A memória deve nos fazer reconhecer que jamais podemos esquecer o que Deus já fez por nós. Fazer isto todas as vezes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho vamos celebrar a ceia. Ele disse, fazer isto lembrando-se de mim. A minha palavra nesta noite é muito simples, você deve ter percebido, bem objetivo. Não podemos nos esquecer daquele que não se esquece de nós. Pode às vezes parecer que ele esqueceu, mas ele não esqueceu. Ele está só trabalhando, está só ajeitando o nosso caráter, está só nos moldando. Fazer isto em memória de mim. Quando você pregar, em memória dele, para a glória dele, para a honra dele. Quando você cantar, em memória dele, para a honra dele, para a glória dele. Quando você ministrar uma lição, para a honra dele, para a glória dele, em memória dele. Quando você tocar, em memória dele, para a honra dele, para a glória dele. Quando você vier à igreja, para a honra dele, para a glória dele, em memória dele. Quando você falar dele, para a honra dele, para a glória dele, para a memória dele. Quando receber alguém ali na portaria, para a honra dele, para a glória dele, em memória dele. Você pode glorificar a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jamais podemos esquecer dele. Mesmo na hora do sofrimento, Jesus se lembrou. Disse o ladrão, um dos ladrões, Lucas 23, 42. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Jesus foi, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Paulo disse a seu filho na fé, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos e descendente de Davi, segundo o meu evangelho, 2 Timóteo 2, 8. Segunda carta a Timóteo 2, 8. Sérgio Lopes, que é um cantor conhecido,
gravou uma música que tem uns versos interessantes, que eu gostaria de citar, porque se eu cantar, você vai embora antes do culto terminar. E eu quero poupar você desse desprazer. Então só vou citar. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou? Quantas vezes Ele já me levantou? Aí um hino do cantor, não sei se tem na harpa, conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Oh, quantas coisas lindas Deus tem feito. Não se esqueça dele. Ele não se esqueceu de você. E se você entrou aqui nesta noite e nunca teve um encontro com Cristo, a memória pode ser uma oportunidade para a salvação. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres. Usa a tua memória. É para já. Hoje mesmo estarás no paraíso. Que você possa abrir o seu coração, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dizer: Jesus, vem morar na minha vida, muda a minha história. Eu quero um dia fazer como esses irmãos fizeram, descer as águas, mostrar que eu sou uma nova criatura. Abençoa a minha vida, abençoa a minha história. Faça isso nesta noite. E lembre-se, Ele jamais esquece de você.